Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesse 1º de outubro. Que glória, que graça, que esperança o Senhor está nos dando nesta manhã. Mais um dia nos propaga, mais um dia nos proporciona, mais um dia estamos aqui para agradecer, para louvar e exaltar o nome santo do Senhor. E você está aí, que bênção. Vou pedindo para você nessa manhã, compartilhe esse vídeo, dá um joinha, me ajude a propagar o evangelho, me ajude a ministrar. Vamos ganhar almas por este mundo, vamos chegar a muitas nações. Que você possa nos ajudar dessa forma, compartilhando este vídeo, esta palavra. Se você gostou dessa palavra, compartilha nessa manhã, em nome de Jesus. E estamos aqui para ler uma palavra nessa manhã no livro de 1 Reis, versículo 1, capítulo 17. Do capítulo 17, que vai dizer assim: Elias, o tisbita, um dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Pela vida do Senhor Jeová, Deus de Israel, em cuja presença estou, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. A palavra do Senhor Jeová veio a ele dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está defronte do Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que te sustente ali mesmo. Partiu e fez conforme a palavra do Senhor Jeová, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está defronte do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Aleluia! Vai dizer ainda, mas com o passar dos dias secou-se o ribeiro, porque não chovia sobre a terra. Elias chega para o rei Acabe e diz para ele: Segundo a minha palavra, não choverá mais nesta terra. Não vai haver nem chuva, nem orvalho, ou seja, haverá muita seca nestes próximos anos. Mas o interessante aqui é que nós vamos ver que Elias fala em nome da sua própria palavra. Ele diz: pela vida do Senhor Deus, mas segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Era a segunda palavra do profeta. Elias era um homem especial, porque ele carregava algumas dores com ele. Uma hora ele está em depressão, outra hora ele está trazendo palavras pesadas sobre o povo. E aqui nesse momento ele vem decretando uma seca qual vai tomar toda a terra, porque ele estava ali com uma diferença com o rei Acabe e com Jezebel. Então nós vamos entender que muitas vezes, quando nós estamos com diferença com alguém, quando nós estamos com problemas com alguém, nós descontamos a toda a nossa volta. É toda a volta que paga, é toda a volta que recebe aquilo que está machucando aqui dentro, aquilo que está ferindo aqui dentro, aquilo que está doendo aqui dentro, é toda a volta que recebe o pago, recebe o preço. E aí nós vamos ver que aí a palavra do Senhor, após a palavra de Elias, vem sobre Elias a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio dizendo para ele: sai daqui, retira-te daqui, sai daqui, vai lá para frente do ribeiro de Querite, vai lá para aquele ribeirinho, fica lá. Era o ribeiro de Querite, era uma adjacência do ribeiro que desembocava no Jordão. Então o ribeiro de Querite estava de frente ao Jordão. Mas o Jordão era grande, o Jordão era extenso, o Jordão era esplendoroso, o Jordão tinha muita água. Mas o ribeiro de Querite era pequenininho. E ali Deus manda ele se colocar em frente ao ribeiro de Querite. E Deus ordena aos corvos que lhe tratassem. Deus ordena aos corvos que trouxessem pão e carne para ele. E ele bebia da água do Querite. E aqui nós vamos entender algo especial nessa manhã. Eu fui buscar o significado de Querite. E o significado de Querite é corte ou separação. Então Deus manda Elias para lá, cortando Elias. Deus manda Elias para o ribeiro de Querite, separando Elias.
tirando ele de cena. Deus manda Elias para o Querite para cortar Elias, para dar um certo tipo de punição para Elias. Eu vou te cortar dessa situação. Eu vou te tirar de cena. Eu vou tirar você daquilo que você está fazendo. Aqui houve um erro, aqui houve algo que desagradou, né? Ele foi para o lugar de corte. Ele foi para o lugar de separação. Ir para o lugar de corte é algo. Ir para um lugar de separação ainda é outro. Porque Elias podia estar sendo separado para algo maior. Por isso que ele foi para o ribeiro de Querite. Ou Elias estava sendo cortado de algo que já era grande, mas Deus estava cortando da vida dele. Então nós vamos entender nessa manhã que o Espírito está falando ao nosso coração. Estou te cortando de algo. Ei, Kai, Tchou, Rabá, Súria. Estou te cortando, estou te separando para algo e de algo também. Porque quando Elias é separado, quando Elias vai para Querite, ele é separado do reino. Ele é separado, ele vai para lá sozinho. Ele é separado de toda a população. Então ele é separado de algo para algo. Porque ali também havia ainda um propósito. Ainda havia um propósito na vida de Elias. Mas como essa palavra tem que ser curta, eu não posso entrar em todos os âmbitos. Então nós vamos ver que Querite significa corte ou separação. E há pessoas que o Senhor está colocando no lugar de corte nessa manhã. E há pessoas que o Senhor está colocando no lugar de separação. Deus está separando você de algo para algo. Deus está separando você de algo para algo. E nessa separação, Deus te sustenta. Aí você vai pensar e vai perguntar, mas como é que eu vou viver às bordas do Querite? Lá só tem água e pedra. Lá só tem água e pedra. Mas o Senhor está dizendo, eu envio corvos que te sustentarão com pão e carne. Não era qualquer pão, né? Não era qualquer situação que sustentava Elias. O sustento de Elias era de pão e carne fresca. Era do melhor, né? Não era simplesmente pão seco. Era o melhor que Elias estava sustentado. Estava bebendo do ribeiro e comendo pão e carne. Então, quando Deus separa, quando Deus te coloca em separação, Ele também te sustenta. Quando Deus te corta, Ele também te sustenta. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo sara. Oh, glória! Ele mesmo faz a ferida, Ele mesmo sara. Então que nessa manhã nós possamos nos encher da presença, nós possamos nos agregar da presença, beber do ribeiro nessa manhã, que nós possamos matar a nossa sede nessa manhã, que nós possamos ser cheios da presença, que nós possamos ser cheios da presença de Deus, que nós possamos estar debaixo da dispensação daquilo que Deus tem para nós. Então nós vamos ver que Elias é separado, Elias é colocado diante do ribeiro, Elias vive ali. E Elias fica cumprindo a palavra dele. Porque ele trouxe uma palavra dura para o reino. Ele trouxe uma palavra segundo o coração dele. Ele trouxe algo mediante a sua frustração, mediante as suas perseguições, mediante as suas dores. E aí ele mesmo tem que ser separado. Ele mesmo tem que ser cortado. Não pense que decisões advindas da sua vontade não trarão para você cortes. Não pensa que decisões advindas da sua vontade não trarão para você separações e cortes. Então que nós possamos entender o que o Espírito está falando ao meu e ao teu coração nessa manhã. Toda decisão tomada advinda da nossa própria vontade traz para nós cortes, e cortes doem, separações doem. Esses cortes, essas separações vão falar de distanciamento. Distanciamento dói, mas havia envios de Deus em todo o tempo, porque em nenhum momento o Senhor te abandona. Mesmo te colocando em cortes, mesmo te colocando em separações, Ele te abandona. Ele provê diante dos cortes e das separações. Ele provê diante da dor, Ele provê diante do distanciamento, Ele provê dentro da solidão, Ele provê dentro
da separação. Ele provê em todas as áreas da sua vida e em todo o tempo. Então nós vamos ver que Elias esteve ali, diante da palavra dele, cumprindo também, recebendo também aquela profecia, aquela palavra dura contra o reino, também veio sobre ele. Ele foi ter que ser separado. Ele foi ter que passar pelo corte. Ele foi ter que habitar no lugar de corte, à borda do Querite. Ele foi ter que habitar no lugar de Querite, à beira do rio. E ele foi ter que esperar todos os dias que o corvo trouxesse água e carne para o alimento. E diz a palavra do Senhor ainda, que ele obedeceu. Após a palavra dele, após estancar-se a chuva e o orvalho na terra de Israel, ele obedeceu e ele partiu e foi morar no Querite. E com o passar dos dias, também secou-se o Querite, porque não chovia sobre a terra. Então, também secou-se o Querite, também houve seca no Querite, aonde ele estava. Então a palavra dele foi tão forte, tão profunda, que mesmo no lugar de corte, ele já não tinha mais subsistência. Ele não tinha mais água para beber. Ele não tinha mais como nutrir a sua alma e através daquela água do Querite. Então o lugar de corte, o lugar de separação também tem um fim. Quero dizer para você nessa manhã, o lugar de corte, o lugar de separação também tem um fim. Não é para sempre isso que você está vivendo. Não é para sempre essa trajetória, essa situação que você está vivendo. Tudo tem um fim, porque o Senhor está no controle. Nós vamos ver, nós vamos entender que após o Querite secar, após que o lugar de corte, o lugar de separação se findou, Deus mandou ele ir para um lugar. Mas antes de Deus mandar ele ir para um lugar, Deus já tinha preparado o coração daquela que ia receber ele na sua casa. Em lugares extremos também. Deus sempre vai levar você a lugares extremos para fazer você entender certas coisas. Porque Elias, ele estava passando pela seca debaixo da palavra dele próprio. Debaixo do poder da palavra que Deus tinha dado a ele. Deus tinha dado livre-arbítrio para ele. Deus tinha dado poder a Elias. Deus tinha dado poder porque Deus amava Elias. Deus via sinceridade no seu coração. Então Deus deu poder a ele. Só que ele não soube usar o poder dele naquele momento. Então ele colocou palavras duras sobre o reino. Então em palavras duras sobre o reino, ele também recebeu para ele próprio. Porque toda vez que nós lançamos palavras duras sobre a vida de alguém, nós estamos abrindo portas espirituais para que nós as recebamos também. Para que elas venham sobre as nossas vidas também. Assim nessa manhã eu quero falar com você. Tudo aquilo que Elias descreveu e colocou sobre o reino, veio sobre a vida dele. Mas em todo o tempo, Deus estava com ele, Deus estava cuidando dele, Deus estava gerenciando a vida dele. E Deus tira ele de Querite, Deus tira ele do lugar de separação para colocar ele no lugar de aconchego, no lugar de glória, no lugar de graça. Mas Elias, ele foi um homem segundo também a vontade do Senhor. Ele era um homem, um profeta, que foi arrebatado, que ninguém viu o seu corpo morto, que ele foi levado aos céus, assunto aos céus numa nuvem de fogo. Então nós vamos entender que existiam muitos mistérios aí na vida de Elias e que nessa manhã esta palavra que fala sobre separação, sobre corte, sobre palavras duras, sobre o modo da gente se relacionar com os outros, possa ter trago algo ao teu coração e que Deus abençoe você, entendendo que Ele dá a ferida, mas Ele mesmo sana esta ferida e que Ele está no controle. Ele te sustenta, Ele te separa, mas Ele te sustenta onde Ele te separou. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo te traga paz nessa manhã de 1º de outubro, começando o mês, Café com Palavra, e que a graça do Senhor esteja sobre você.